Jovens a serviço do tráfico de drogas e alvos do trabalho informal, doméstico e rural. Problemas que resistem apesar do estatuto. Criança e adolescente estão em desenvolvimento e é pela fragilidade que eles se tornam vítimas também de abuso sexual. Você vai conhecer agora formas de denunciar esse crime. A decoração e os objetos indicam um ambiente para crianças se divertirem. Mas toda a aparência aqui é apenas para deixar as vítimas mais à vontade para falar. Muitas histórias de abuso sexual já foram contadas nesta sala, que fica na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Brasília. Nós temos, assim, tramitando na delegacia uma média de 700 e alguma coisa, assim, de inquéritos. Eu diria que 95% são abusos sexuais. Nós temos um outro tipo de procedimento que se chama termo circunstanciado, que são procedimentos assim mais rápidos, menos formais. E aí nós temos assim, 99% são maus tratos. Nunca mais ela voltou pra cá. As pessoas neste ambiente também estão acostumadas a ouvir histórias de violação de direitos de crianças e adolescentes. É a sala do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Desde 2003, quando foi criado, o serviço já recebeu mais de 120 mil denúncias, de abuso sexual à negligência. Até criança fora da escola é uma violação. O número crescente de denúncias revela a mudança cultural operada pelo Estatuto. Hoje, as pessoas estão mais conscientes da sua obrigatoriedade de defender as crianças, né? Justamente fazendo valer o que está posto na Constituição de que é dever da família, do Estado e da sociedade defender direitos de crianças e adolescentes. Mas é a cultura que determina uma grande parte dos casos de abuso sexual. Essa violência ocorre principalmente no ambiente doméstico da criança. Na verdade, a gente sabe que a violência sexual ela é causada por vários outros elementos. Estão presentes aí as questões de gênero, né, o machismo na nossa cultura, também questões relacionadas à etnia, né, a maioria dos casos são meninas, né, ou seja, pessoas do sexo feminino, de cor parda ou negra. A questão socioeconômica também está muito presente. A questão geracional, né? Ainda é uma sociedade que não reconhece suas crianças e adolescentes como sujeitos de direito. O Disque 100 pode ser acionado diariamente, inclusive domingos e feriados, das 8 da manhã às 10 da noite. A ligação é gratuita e o anonimato é preservado. Basta que ela informe o que está acontecendo com a criança, quem é essa criança e onde está essa criança. Ou seja, se possível, fornecer o nome dessa criança, o endereço dela, para que as autoridades possam chegar a ela e protegê-la. A internet revolucionou a comunicação, mas também facilitou o caminho de pedófilos, abusadores e exploradores sexuais. Inúmeras formas de envolver e aliciar crianças são desenvolvidas. Ultimamente, até desenhos animados são distorcidos com finalidades pornográficas. São personagens infantis transando entre si, transando com adultos, cenas de incesto, cenas de sexo grupal e cenas de pornografia infantil entre personagens infantis que a criança assiste na televisão de manhã, ela pode receber no período da tarde, no contraturno da escola, via internet, por um aliciador que enviou isso, querendo naturalizar essa relação e depois pedir para que a criança faça o mesmo tipo de relação sexual que o personagem infantil fez. Então, são essas grandes formas, desafios para enfrentar de novas formas de abuso sexual e de violência sexual contra a criança. Qualquer conteúdo vai, quer dizer, não tem ferramenta para impedir isso. Quer dizer, agora com essa discussão, nós vamos chamar a internet, nós vamos chamar as grandes empresas de operadores de internet no mundo, para discutir conteúdos e para discutir as ferramentas a partir dos termos de ajuste de conduta e de uma legislação feita no país para poder tanto coibir a compra como para poder inibir os conteúdos. Hoje sim, ela estimula e também dificulta a investigação. A Semfernet é uma organização não governamental que atua no combate e na prevenção à pornografia infantil na rede mundial de computadores. Ela se tornou um canal importante de denúncias que depois são encaminhadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Qualquer internauta, qualquer cidadão brasileiro pode denunciar sites que tenham pornografia infantil, mas também sites racistas, sites homofóbicos, sites de intolerância religiosa, pelo www.denuncie.org.br.
uma forma importante da população se mobilizar é enviar essas denúncias por esse canal de forma anônima, não precisa se identificar, basta enviar o endereço da página que contém a suposta violação, o suposto crime. Em 2008, o Congresso aprovou uma mudança no Estatuto apertando o cerco à pornografia infantil na internet. Antes, quem cometia crime era quem transmitia as imagens. Agora, basta ter as fotos. A primeira mudança, nesses 20 anos, foi essa criminalização da posse, que mudou toda essa lógica de investigação no Brasil. A criminalização da posse que ajudou a mudar esse quadro de abuso no Brasil e permitiu às polícias e o Ministério Público fazer uma bela investigação para poder dar resposta à sociedade brasileira. Esta psicóloga é especialista em tratar vítimas de abuso sexual, um trabalho que requer paciência. Você vai ter que dar muita liberdade para essa pessoa, vai ter que respeitar o tempo dela, vai ter que respeitar inclusive o silêncio dela. Então você tem que diminuir a sua ansiedade, querer saber tudo de uma vez, né, de querer explorar talvez áreas que essa criança não tenha condições de falar ainda, né? Então acho assim que isso tudo para mim vai entrar nesse resgate do elo que você vai se comprometer com essa criança e um elo de no encontro com ela você ter condições de reparar todos aqueles elos rompidos que ela viveu até chegar ao consultório com você, no caso de um atendimento psicoterapêutico, né? Ou no caso de um atendimento médico, né? E você vai ter que ser muito verdadeiro com ela. O Conselho Tutelar é outro importante canal para a proteção da criança e do adolescente e nasceu com o Estatuto. Mas uma boa parte deles funciona sem as condições adequadas. Veja 2 exemplos. Os conselhos tutelares foram criados pelo Estatuto para atuar em qualquer caso de violação de direitos da criança e do adolescente, de abuso sexual a maus tratos. Até criança fora da escola é uma situação que está fora da ordem e que tem que ser denunciada. Os conselheiros são eleitos pela comunidade para tomar as medidas necessárias. Hoje há pelo menos um conselho na grande maioria das cidades brasileiras. Um avanço significativo. A experiência dos conselhos tutelares tem sido riquíssima, porque ela permite uma aproximação maior da comunidade com o conselheiro. Ainda hoje é muito difícil para o cidadão comum, principalmente das periferias, ter contato com o juiz, com o promotor, ir ao fórum, passar pelas barreiras da autoridade. Agora, o conselheiro tutelar é um membro da comunidade, é um igual. Tanto que a maior parte das denúncias de abuso sexual, elas chegam por intermédio do conselho. Se trata de uma organização essencialmente popular. O problema é que uma grande parte dos conselhos não tem estrutura adequada. Um exemplo é o Conselho da Região 9, subúrbio de Salvador. Esta mãe não encontrou vaga para o filho na rede pública de ensino e acionou o conselho. Sem telefone nem internet, o atendimento não foi satisfatório. Infelizmente, temos que solicitar que a mãe ou o responsável vá até a escola, faça a busca da vaga, retorne com o encaminhamento da escola de que existe essa vaga e aí nós solicitamos para a escola que aceite esse aluno, infelizmente. O que poderia ser resolvido aqui, sem nenhum problema. Em Brasília, o Conselho da Estrutural é outro exemplo de falta de condições materiais. Está distante da comunidade, os conselheiros usam o telefone pessoal e alguém tem que ficar em pé quando há atendimento, porque a sala só dispõe de 2 cadeiras. Tem vários casos absurdos aqui dentro. Eu como morador da cidade, como conselheiro da cidade também, a gente almeja que realmente possamos pelo menos levantar um pouco a autoestima dessas pessoas, porque tem vários casos aqui problemáticos aqui. As prefeituras têm a responsabilidade de fornecer os meios materiais aos conselhos tutelares. Sobre a situação do Conselho da Região 9 de Salvador, a Prefeitura da capital baiana não deu resposta. Já no caso do Conselho da Estrutural em Brasília, o secretário de Justiça e Cidadania disse que o governo do Distrito Federal está buscando uma solução. O grande problema maior dos conselhos são os espaços físicos. E nós estamos buscando nas administrações regionais, com os administradores, locais que existem, prédios do governo, para ocupação. E já conseguimos em Recanto das Emas, conseguimos em Samambaia, estamos conseguindo em
vamos conseguir praticamente em todas as administrações, com certeza. Este professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo defende mudanças nos requisitos exigidos para os conselheiros tutelares. Hoje se tem em vista que o conselheiro tutelar ele seja um educador social por excelência, né? Então não se pode prescindir que esse conselheiro tutelar ele tenha primeiro uma formação pedagógica, né? Segundo, que ele tenha um forte vínculo com a experiência, embasado na experiência. Porque os critérios hoje de morar no município, não ter antecedentes criminais e ser maior de idade, permite a todo e qualquer tipo de pessoa, inclusive a muitas pessoas indesejáveis, se tornarem conselheiros tutelares, né? Então eu penso que no sentido do aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçar essa instituição importante que é o Conselho Tutelar, é necessário ter quesitos de melhor qualificação desses profissionais. Adolescente em conflito com a lei é talvez a maior polêmica do Estatuto. Para muitos, a internação máxima de 3 anos não resolve. Por isso, defendem reduzir a maioridade penal, que hoje é de 18 anos. Pouca gente sabe que o Estatuto prevê penas alternativas, que ainda são pouco aplicadas. Um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revela uma tendência à estabilidade no número de adolescentes infratores que são internados. Entre 2008 e 2009, houve um aumento de apenas 0,43%. Por outro lado, nesse mesmo período, a aplicação do regime de semiliberdade subiu 10,5%. O tempo máximo de internação é de 3 anos, qualquer que seja o crime. Por isso, muita gente defende um rigor maior com jovens que cometem crimes. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Sou a favor. A favor. Eu acho que a situação da violência chegou num ponto que você tem que punir, né, os adolescentes para que reduza o crime. O que acontece no Brasil hoje o menor ele é responsável por muitas coisas, então ele tem que ser responsável pelos crimes também. De menor, quando faz uma coisa errada, que mata, que rouba, estupra e faz e acontece, eu acho que tinha que ter uma punição. Cada vez mais as crianças estão evoluindo também na criação e estão cometendo também mais crimes mais jovens. Em outros países também já tem essa redução, por que não ter aqui? Se o sistema prisional não recupera os adultos, muito menos vai recuperar o adolescente que está em formação da sua personalidade e que nós sabemos que as cadeias são verdadeiras escolas do crime e lá eles serão formados para que se profissionalizem no crime. Então não é isso que nós queremos para o futuro da nossa juventude. No Congresso tramitam vários projetos que reduzem a maioridade penal. Este é um tema complexo que tem sido aqui no Senado Federal especialmente tratado com muito cuidado. Tem havido até mesmo uma interferência do Executivo, impedindo que os projetos prosperem, mas nós devemos encarar a situação de frente, assumindo as consequências de um eventual desgaste, mas eu creio que nesta hora seria conveniente uma redução da maioridade penal. Outros senadores são contrários. Para a senadora Patrícia Saboia, é difícil recuperar os infratores nos centros de internação existentes hoje, como o CAGE no Distrito Federal, que estão quase sempre superlotados. E como o Estatuto ainda não foi aplicado na sua totalidade, ou seja, executado na sua totalidade, geralmente as internações, elas deixam muito a desejar. São adolescentes que ficam ociosos, são adolescentes que não são, inclusive, separados, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, até pelo seu físico, pela sua idade, pelo sexo. Isso tudo ainda é muito desorganizado. E por isso a gente sente na pele, ou seja, nas ruas das cidades, das grandes e pequenas cidades, adolescentes em conflito com a lei que hoje já cometem crimes
já cometem crimes, inclusive crimes graves, porque não tiveram no passado ou não tiveram durante a sua trajetória alguém ou na família ou a própria justiça que falhou, o sistema falhou com essa criança. No Estatuto existem outras medidas socioeducativas para os infratores. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade. Elas seriam mais eficazes, diminuindo a reincidência no crime. Esta juíza afirma que o próprio judiciário não aplica as penas alternativas. Por que nós temos essa compreensão para o adolescente? Por que o adolescente tem que ser preso para ter dado alguma coisa em relação à conduta que ele fez? Então nós temos, na verdade, uma cultura muito mais severa, muito mais autoritária, muito mais incompreensiva no sentido da fragilidade dos indivíduos quando se trata de adolescentes do que quando se trata de adultos. Para este procurador, que foi redator do Estatuto, o problema é a falta de investimentos nas medidas alternativas. Raras vezes o judiciário está de mãos atadas em relação às medidas que possam aplicar. Se eu tenho um autor de roubo, é um crime grave. Talvez o prognóstico desse autor de roubo indique até uma liberdade assistida. Agora, se eu não tenho esse programa, não me resta alternativa a não ser internação. Porque se eu não optar por esse caminho, a liberdade dele pode importar num outro crime, num outro roubo, e às vezes até com maior gravidade, por exemplo, numa escalada por latrocínio. Então é necessário que haja uma articulação do Judiciário, o Ministério Público e o Poder Executivo na formação de um grande sistema de implementação das medidas socioeducativas. Veja no próximo bloco arte, cultura, esporte, formação profissional, os caminhos que trilham as ONGs em defesa das crianças e adolescentes, as iniciativas que dão certo na Bahia e em São Paulo. Daqui a pouco, no Repórter Senado.